Bom, e hoje a gente vai falar sobre hipertensão arterial. O doutor José Lira já está aqui com a gente, médico cardiologista, já respondendo todas as nossas dúvidas. Se você tem perguntas, manda para a gente, 31 17 50 ou 99880254. Olha, a hipertensão atinge 1/4 da população brasileira, não escolhe idade nem classe social. A conservação de hábitos alimentares saudáveis e a prática de exercícios físicos com frequência ajudam a evitar o controle do problema. O comerciário aposentado Gilberto Amorim tem 61 anos de idade. Aos 45, ele descobriu que sofre de hipertensão. Por incrível que pareça, eu senti uma forte dor de cabeça. E dessa dor de cabeça eu fui até o médico e constatou que eu tinha um problema de pressão arterial. O problema já rendeu a ele 3 cirurgias no coração, as conhecidas pontes de safena. O procedimento é indicado quando as artérias estão obstruídas por camadas de gordura e provocam o aumento da pressão. A doença é silenciosa e só costuma apresentar sintomas quando a pressão arterial está bastante alta. O paciente pode sentir dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e até sangramento nasal. A hipertensão é democrática e atinge pessoas de todas as idades, inclusive as crianças. Estima-se que no Brasil, pelo menos 25% da população sofrem com o problema. A hipertensão não tem cura, mas tem tratamento para ser controlada. E mesmo para aquelas pessoas que tomam a medicação, é de fundamental importância adotar um estilo de vida saudável. Isso inclui mudanças de hábitos alimentares e a prática de atividades físicas. O senhor Gilberto Amorim deixa o alerta para quem não sofre de hipertensão ou para quem não sabe que tem a doença. Não fumem, não bebam, não leve uma vida sedentária, cuide da vida enquanto é novo. Porque quando a idade vem chegando, nós somos máquinas. E as máquinas vão se desgastando com o tempo. Esse negócio de idade é complicado também, né? Doutor Lira, bom dia. Bom dia, Nádia. É um prazer estar aqui no seu programa e principalmente aqui ao seu lado. Muito obrigada, o prazer é nosso. Inclusive, eu falo essa questão da idade, mas a gente tem casos aí, como a gente viu na reportagem, que até crianças podem ter hipertensão, né? Ah, sim. A hipertensão é uma doença que acomete as pessoas em qualquer faixa etária. Naturalmente, com a idade, ela se faz mais prevalente, mais frequente, mas também os jovens começam a ter pressão mais alta em razão do estilo de vida que adotam, alimentação, o sedentarismo, o peso exageradamente elevado, né? De forma que a pressão arterial tem, de fato, acometido cada vez mais pacientes com baixa faixa etária. Além desses fatores de risco que o senhor colocou, fatores externos, existe a possibilidade da herança genética? Ah, sim, perfeitamente. Existe um padrão que nós conhecemos como fatores de risco para a hipertensão arterial. Um deles são os fatores genéticos, ou seja, aqueles fatores que a gente herda dos nossos ancestrais. Mas isso não significa que nós tenhamos pacientes ou parentes com pressão alta, que também venhamos a ter pressão alta. É preciso que haja um conjunto de fatores deletérios à saúde para fazer com que o paciente tenha a pressão alta. Portanto, a pressão, a hipertensão arterial é perfeitamente, na grande maioria das vezes, controlada com a participação do paciente e a orientação de um bom médico. Agora, há casos, o Paulo lá de Timon, ele coloca aqui o seguinte, doutor Lira, tomo 3 medicações para pressão, sigo o regime de alimentação, pratico atividades físicas, mas não consigo controlar a pressão de forma adequada. O que está acontecendo? Como eu falei, a pressão arterial são multifatores que fazem com que a pressão suba. É preciso saber se ele está tomando a medicação correta, se o que ele está fazendo, achando que está fazendo na intensidade adequada, se é realmente adequada. Se não está dando resultado, pode precisar de alguma interferência. Exatamente. Ou se ele tem alguma comorbidade, ou seja, alguma doença acessória que faz com que a medicação que ele está tomando não tenha um efeito adequado. Por exemplo, o diabetes descompensado, fatores de estresse, o fumo, quer dizer, contribui tudo isso contra
uma resposta adequada à medicação que o paciente está tomando. E é uma doença que a pessoa precisa estar muito vigilante. Quer dizer, aferir a pressão arterial com frequência tem que ser um hábito na vida de quem tem hipertensão arterial. Certo. Os alunos das escolas primárias vão fazer o exame biomédico na escola. Tem que medir a pressão. A criança precisa ter sua pressão medida. Depois, na idade adulta, também vai periodicamente ao cardiologista, para que seja medida adequadamente a pressão. A pressão, lembro, pode ser medida errada, mas nós não estamos querendo que isso aconteça. Portanto, procure um profissional gabaritado, que tenha condições de aferir a pressão, que é o cardiologista. A gente teve na semana passada, doutor Lira, algumas pessoas acompanharam aqui em Teresina a morte da esposa do vereador José Livino, de 46 anos de idade, em Fortaleza, passava férias, teve um ataque fulminante. E, segundo os médicos, nós conversamos com o vereador sobre isso, estaria relacionada à hipertensão. Então, é uma doença que realmente pode matar. E frequentemente o faz se o paciente não consegue diagnosticá-la antes dos primeiros eventos. A hipertensão arterial é uma doença silenciosa, na grande maioria das vezes. Ou seja, o paciente tem a doença e não sabe que tem. E o que é pior, pensa que não tem, que está saudável e não está. Portanto, esses fatos acontecem não mais isoladamente, mas com uma certa frequência, infelizmente. A Sheila pergunta, uma vez que eu começo a tomar a medicação para hipertensão, nunca mais devo parar? Não. O médico é que estabelece uma estratégia de tratamento combinando com o paciente. Muitas vezes, a retirada dos fatores de risco faz com que a medicação seja paulatinamente retirada e, com muita frequência, o paciente que anteriormente era hipertenso volta a ter a pressão normal apenas com os controles dos fatores de risco. É o que acontece na grande maioria dos pacientes. Então, é uma doença crônica, mas que tem um controle muito efetivo. Perfeitamente. Por outro lado, se não se faz o controle adequado, aí nós vamos ter insuficiência coronariana, insuficiência cardíaca, que são as doenças que mais matam no mundo todo. E aí eu até perguntava, doutor Lira, eu não sabia que a arteriosclerose tinha uma ligação direta com a hipertensão, que é o caso do nosso personagem aqui, né? Perfeitamente. Essa doença provoca um distúrbio circulatório generalizado, intenso, que endurece as artérias por depósito de colesterol nas paredes das artérias, e isso leva à obstrução dos vasos, sobretudo os vasos de menos calibre, como do coração, do cérebro, do rim. E o paciente, então, tem essas alterações circulatórias, com isquemia, e aí os casos de ruptura de vaso, infarto do miocárdio, etc. Tá aí, então, muito importante também o controle com a medicação, atividade física, alimentação, mas também o controle do colesterol, né? Especialmente, e aí está muito relacionado ao que a gente já falou aqui dos hábitos alimentares. Eu queria agradecer ao doutor José Lira, médico cardiologista, que esteve aqui com a gente nessa conversa hoje. Muito obrigada, doutor Lira, um bom dia. Estou à disposição. Muito obrigada. E daqui a pouco você pode rever esse vídeo no cidadeverde.com, na nossa página do Notícia da Manhã. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre a página do Notícia da Manhã, que tem enquete à sua disposição lá.